Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Nossa aula de regência, a quinta aula. Nós estamos em análise sintática 3 e hoje nós veremos a regência com os pronomes oblíquos átonos. Antes, porém, aquele pedido para você que ainda não está inscrito no canal. Eu preciso do seu apoio. Como? Se inscrevendo no canal é uma forma de apoiar o canal que tanto ajuda vocês. Se já está inscrito e quer apoiar também, pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar aquele joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Pois bem, pessoal, regência com os pronomes oblíquos átonos. Nós vimos no curso de pronome que existem os pronomes pessoais e os pronomes oblíquos, né? No caso, nesta aula, precisaremos aí dos oblíquos átonos, que são esses que estão em vermelho aqui no quadro. O me, o te, o a, o lhe, formas no singular, o nos, o vos, o os, o as e o lhes, que são as formas plurais, tá? O que acontece aqui, em geral, né, em termos aí de dúvidas dos alunos e o que pode cair em um concurso? Isso aqui, ó, encontrei meu amigo na balada. Muitos alunos ficam em dúvida se eles colocam aqui um o, por exemplo, né, ou um lhe. Encontrei-o na balada ou encontrei-lhe na balada. A gente viu que o pronome, ele substitui o nome. Então eu posso substituir aqui meu amigo, né, com um pronome. E claro, um pronome oblíquo átono. E aí fica aquela dúvida do aluno, como eu já falei, né? Ele nunca sabe se ele pode usar um ou, um lhe. Mas não é difícil de resolver isso, tá? Uma coisa é certa, eu não posso colocar qualquer pronome ali. Vai depender do quê? Da transitividade, da regência do verbo. Daí, né, o conteúdo estar aqui nessa aula do curso de regência. Mas existem regras gramaticais para a gente saber qual pronome a gente vai colocar ali. São 3. Uma delas é essa aqui, ó. O pronome o, a, os, as, na verdade é singular e plural, masculino e feminino, né? Ele tá aqui, ó, o, a, né? Eles serão sempre objeto direto, tá? Já o lhe e o lhes, que estão ali, ó, o lhe e o lhes, serão sempre objeto indireto. Então fica fácil. Eu só tenho que saber o que é um objeto, né, direto ou indireto. Para saber o que é um objeto direto ou indireto, eu tenho que saber a transitividade e a regência do verbo, tá? E aqui, ó, por fim, né, o me, o te, o nos e o vos podem ser objetos diretos ou objetos indiretos. A gente vai seguir esse caminho aqui, começando do primeiro, que é esse aqui, ó. O a, o os, as serão sempre objeto direto. Então a gente já viu, encontrei meu amigo na balada, é uma oração. E, claro, já tem que saber a transitividade do verbo encontrar. Quem encontra, encontra alguém. Já está ali, né? O verbo é um verbo transitivo direto. Então, meu amigo só pode ser um objeto direto. A regra diz o seguinte: o a, os, as serão sempre objeto direto. Então, pelo que eu vou substituir? Só pode ser dessa forma. Encontrei-o na balada, porque agora eu já sei que eu tenho ali um caso de objeto direto. Por quê, professor? Porque o verbo é transitivo direto. A regência do verbo encontrar, nesse caso aqui, né, não pede preposição. Eu sei que é um verbo transitivo direto. Pois bem, significa que? Dizer que eu tenho que colocar um o ali, significa dizer o seguinte, que eu não posso colocar um lhe, que está errado. Encontrei-lhe na balada, portanto, é errado. Por quê? Porque o lhe, o lhes serão sempre objeto indireto, como a gente viu no quadro anterior. Simples assim. O que pode acontecer? Eles podem perguntar para vocês o seguinte: qual é a classificação morfológica desse o? Classificação morfológica. A que classe gramatical ele pertence? A gente viu que é um pronome no início da aula, né? Substitui o nome. É um o, é um pronome. Agora, podem perguntar qual é a função sintática desse o. Qual é a função sintática? Se aquele é o objeto direto, esse o aqui também é o objeto direto. Isso podem perguntar com certeza. Vamos ver agora este item aqui. Lhe, lhes serão sempre objetos indiretos. É só trocar. Tá aí, ó. Paulo agradeceu ao amigo o presente. O verbo agradecer, nós vimos que quando se refere à pessoa, né, pode ser transitivo direto, indireto. E nesse caso aqui ele está sendo usado como verbo transitivo direto e indireto, tá? Se ele é um verbo transitivo direto e indireto,
eu tenho aqui o objeto indireto, ao amigo. Quem agradece, agradece alguma coisa, ou seja, o presente, a alguém. Então o alguém aqui, né, esse ao amigo, é o objeto indireto. Significa dizer o seguinte, que se eu tiver que substituir aquele ao amigo ali por um pronome, eu vou ter que seguir a regrinha, né? O lhe e o lê serão sempre objeto indireto. Então se eu tenho um objeto indireto aqui, como é que vai ficar essa oração? Dessa forma aqui, Paulo agradeceu-lhe o presente. Eu só posso usar um lhe substituindo ali ao amigo. Porque a regra tá ali, né, pessoal? Simples assim. Dizer que eu só posso colocar um lhe ali significa dizer que eu não posso colocar um o. Vai ficar até estranho. Ó, Paulo agradeceu o presente. Isso aqui seria um pronome e aqui, claro, é o artigo. São dois os, né? Mas eu não posso fazer isso aqui. Por quê? Porque o o e o a e o os e o a serão sempre objeto direto, como a gente viu anterior. Eu devo usar um lhe segundo a regrinha que está ali. Simples assim. A mesma pergunta vão fazer para vocês aqui. Podem fazer. Qual é a classificação morfológica desse lhe? Pronome, né? A que classe gramatical ele pertence? Ele é um pronome. Qual é a função sintática desse lhe? Se ele é objeto indireto aqui ele continua sendo objeto indireto. Simples assim. Não tem segredo nenhum, pessoal. Tá aí, ó. Né? Paulo agradeceu o presente ao amigo. Agora eu troquei, coloquei o ao amigo lá no final. É uma coisa que a gente pode fazer na língua portuguesa. Mas enfim, o que muitos alunos podem achar e alguns até fazem? Isso aqui, ó. Paulo agradeceu o lhe. Paulo agradeceu o lhe o. Ah, eu posso trocar aqui e colocar os pronomes? Não, isso aqui não existe. De jeito nenhum, embora eu já tenha visto em redações, tá? A regra está aqui, o a serão sempre objetos diretos e o lhe e o lê serão sempre objetos indiretos. Então eu posso substituir, isso ali não existe. Dessa forma aqui, ó. Ou eu digo Paulo agradeceu o, né, ao amigo, agradeceu no caso, o aqui é objeto direto, é o presente, né? Ou então eu digo Paulo agradeceu-lhe o presente. Tá? Isso aqui pode ser substituído por isso aqui. Paulo agradeceu o presente ao amigo. Paulo agradeceu ao amigo, ou seja, o presente, né? Tá tudo certinho, objeto direto. Ou então Paulo agradeceu-lhe o presente. Eu posso trocar. Então é dessa forma aqui que eu posso substituir. Nunca dessa forma aqui, de jeito nenhum. Porque a gente viu que o lhe e o lê serão sempre objeto indireto. Então o objeto indireto está aqui, o e o a serão sempre objeto direto e o objeto direto está ali. Simples assim. Ah, professor, isso aqui está certo então? Eu posso dizer eu concordo com ele é o objeto indireto, eu posso dizer eu concordo-lhe? Jamais, de jeito nenhum. Ué, professor, por que não? Simplesmente porque existe essa regra aqui na língua portuguesa. O lhe e o lês só substituem objetos indiretos iniciados pelas preposições a ou para. Gravem isso é importante de vocês saberem. Por isso que eu não posso dizer eu concordo-lhe. Aí nesse caso eu digo eu concordo com ele. Quem concorda, concorda com, como a gente viu. Acho que a gente viu a regência desse verbo aqui, não me lembro, né? Mas enfim, não pode. Só se o objeto indireto for introduzido pela preposição a ou pela preposição para. E aí eu tenho uma observação a fazer para vocês. Assistiu ao filme, eu posso substituir ali, né, esse ao filme por lhe, porque o ao começa com a preposição a, o objeto indireto está começando com a preposição a. Também não posso. Ah, professor, quer me deixar louco? Não, porque existe essa regrinha na língua portuguesa. Com os verbos assistir no sentido de ver, aspirar e visar no sentido de desejar e obedecer relacionado à coisa, porque ele pode estar relacionado à pessoa, né? Então, com a listinha que vocês estão vendo aqui, assistir significando ver, aspirar e visar significando desejar e obedecer relacionado à coisa, não aceitam lhe. Esses verbos não vão aceitar um lhe. É uma regra da língua portuguesa. Gravem, tá? Porque vai ajudar bastante vocês. Então o que eu uso? Os tônicos. Assistiu a ele, aspirava a ele e visava a ele. Mas nunca o lhe, porque eles não vão aceitar o lhe, tá? Isso eu estou dizendo para vocês porque se eu tiver que substituir essa oração aqui, ó, não assistiu aos jogos, eu não vou poder dizer não assistir ou escrever não assistiu-lhe. Tá errado. Eu só vou poder dizer não assistiu a eles, ou seja, aos jogos. Eu só posso substituir aos jogos por a eles, que são, na verdade, os tônicos. Porque esses verbos aqui não aceitam o lhe. Gravem isso, que é bem importante para vocês. Pois bem, o me, o te, o nos e o vos podem ser objetos diretos ou indiretos. E aí, pessoal, não é difícil.
Claro que eu tenho que saber a transitividade dos verbos. Eu já coloquei aqui, o verbo entregar é um verbo transitivo direto e indireto nesse caso. Porque quem entrega alguma coisa, né? Ó, entregou-me, objeto direto, para alguém, para a polícia. Entregou alguém a alguém. O para já está ali, então eu sei que isso aqui é um objeto indireto. Esse me só pode ser o objeto direto, porque o para está me dizendo que isso é objeto indireto. Então o que é aquele me? É o objeto direto. Quem entrega alguém para alguém, digamos assim. Agora, ali embaixo, o que é aquele me? Tem que saber a transitividade do verbo também. Transmitiu. Quem transmite alguma coisa a alguém, né? Ou seja, esse me aqui, nesse caso, é o objeto indireto. Simples assim. Eu já vejo a preposição tá ali, ó. Né? Então eu já sei que isso aqui é um objeto indireto. Aqui não tem preposição, tem um artigo, então eu já sei que isso aqui é objeto direto. Aqui ele só pode ser objeto indireto. E vice-versa. Simples assim. Porque o verbo é um verbo transitivo direto e indireto. O que podem perguntar para vocês aqui? Primeiro esse. Qual a classificação morfológica desse me? É pronome. Né? A gente viu no início da aula. Mas podem perguntar isso aqui, qual é a função sintática desse me? Né? Desse e desse. Ou podem perguntar ainda se esses me's têm a mesma função sintática. E aí vocês vão ter que saber a transitividade do verbo, fazer a análise sintática, para saber que eles não têm a mesma função sintática. Esse me é um objeto direto e esse me é um objeto indireto, tá? Porque o me, o te, o nos e o vos podem ser objetos diretos ou indiretos. Tudo bem, aqui eu tenho os dois, o objeto direto e o objeto indireto. Eu sei que o verbo é transitivo direto e indireto, mas pode acontecer isso aqui, ó. Perdoo-te, mas não te desculpo. Pode acontecer. E aí eu vou ter que saber o que são esses t's. Tem a mesma função sintática? Será que tem? O verbo perdoar, a gente viu na regência, estudo ali da regência do verbo perdoar, que quando ele está relacionado à pessoa, ele é transitivo indireto. Lembra? Perdoar ao amigo, perdoar ao irmão, né? Então, aquele T ali só pode ser um objeto indireto, porque eu sei que o verbo perdoar, referindo-se à pessoa, e está se referindo a uma pessoa, um ser humano, ele é um verbo transitivo indireto, né? Então, aquele T só pode ser objeto indireto. Agora, a regência do verbo desculpar é transitivo direto. Quem desculpa, desculpa alguém. Então, esse T só pode ser um objeto direto, e é assim que eu vou descobrir. Enfim, pessoal, deu para vocês perceberem que eu só consigo descobrir a função sintática do pronome se eu souber a regência do verbo. E aí, não entrem aí, né, em desespero, não fiquem aflitos. Com o tempo vocês vão pegando a regência aí dos principais verbos da língua portuguesa, tá? Mas é isso mesmo que eu expliquei para vocês. Nós terminamos aqui a nossa aula e eu vou pedir para que quem ainda não está inscrito no canal que se inscreva. Se você já está inscrito, você pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar aquele joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais.